Irmãos, irmãs, com que alegria nos reunimos neste último domingo do mês de abril, hoje dia 26, terceiro da Páscoa. A igreja vivendo o tempo pascal. A igreja cada vez mais procurando fazer a experiência da presença do Senhor que, crucificado, agora ressuscitado, vive entre nós, como nosso Senhor. Nós estamos hoje com o evangelista Lucas, que vai nos falar dos discípulos de Emaús, lá no capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Mas o que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia para mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, terceiro domingo da Páscoa. Permanece para nós o desafio que enfrentaram os discípulos de Emaús: reconhecer e, podemos dizer, testemunhar o Cristo ressuscitado. É verdade. Depois eles reconheceram
e puderam com os outros testemunhá-lo. Mas no primeiro momento, eles não o reconheceram. Também nós, quem sabe, não o reconhecemos, sobretudo a presença dele diante dos sofrimentos, diante das dificuldades. Alguém me perguntou: Dom Sérgio, onde está Jesus, onde está Deus nesse momento de tanto sofrimento? Ele está aí, sofrendo. Onde sofre teu irmão, eu estou sofrendo nele. Não é assim que canta a campanha da fraternidade, ou cantou a campanha da fraternidade alguns anos atrás? Ele está aí, ele está presente, ele está atento, caminhando junto. Primeiro, meus irmãos, Jerusalém, lugar do testemunho de Jesus. Lá ele entregou a sua vida, livremente morreu na cruz. Segundo, Emaús, sinal de aparente fracasso na compreensão dos discípulos de Jesus. Parece que o ideal de Jesus fracassou. Tanto é que eles estão voltando muito tristes e desanimados. Eles estavam desconcertados e eles estavam com muito medo. Medo dos judeus, medo do futuro. Nós somos enganados, quem sabe eles pensavam. Os discípulos estão caminhando, voltando para a aldeia, Emaús. Afinal, o mestre foi derrotado e o seu projeto parece agora abandonado. Tudo caiu por terra. Nesse contexto de tristeza, de caminho, de volta, Jesus ressuscitado, o viandante desconhecido, se faz presente e caminha com eles. Desorientados eles estão, tristes. O que significa isso? A comunidade caminhando só, a comunidade caminhando triste, a comunidade caminhando desorientada, sem a força para testemunhar. Quer dizer, sem a presença de Jesus, a comunidade não consegue caminhar para lugar nenhum. Então, Jesus os alcança e começa a dialogar com eles. O que é que vocês estão conversando? O que é que vocês estão falando? E eles começam a contar o que aconteceu em Jerusalém com Jesus, o Nazareno, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Eles o entregaram à morte, eles o crucificaram. Nós o sepultamos, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. E apesar de alguns dos nossos terem ido ao túmulo e o encontrado vazio, ele, porém, ninguém viu, ninguém tem notícia dele. Quem sabe diziam. Jesus vai fazer o que depois de ouvir isto? Os chama de insensatos, lentos de coração para crer. E faz o quê? Primeiro, começa a recordar com eles os fatos da Escritura. Esse é o primeiro testemunho, o testemunho da palavra, que vai suscitar, reabrir os corações daqueles 2 discípulos para a adesão, então, a Jesus ressuscitado. É a palavra, um dos pilares da ação evangelizadora da nossa igreja no Brasil. A palavra de Deus. Então, através da Escritura, ele explicava aos discípulos as passagens que se referiam a ele, Jesus, começando por Moisés, passando pelos profetas. Mas Emaús chegou, e Jesus faz de conta, aquele peregrino, aquele viandante, faz de conta que vai continuar o caminho. Mas já é tarde. As estradas, quem sabe, perigosas, não é? E eles ficaram cativados, eles ficaram impressionados, ardia o coração deles quando aquele viandante falava. E eles, então, vão convidar Jesus para ficar com eles. Entra, descansa, passa a noite aqui, janta com a gente. E Jesus entrou e ficou ali com eles. Esse é como que o convite de toda a igreja, né? Convite de toda a igreja. Convite para o encontro com Jesus, para acolher Jesus, para estar com Jesus, para permanecer com Jesus. Sem a presença dele, é impossível compreender então
o que significa ser igreja. O que significa a missão da igreja, a igreja comunidade. Então Jesus entra, né? Ele está como que na comunidade da casa, né? A casa, olha aí. E lá ele vai se sentar, vai tomar o pão, vai abençoar o pão, vai parti-lo e vai distribuí-los, vai dar aos discípulos. Neste momento, os olhos deles se abrem. Então, vem o segundo ponto, que é o segundo instrumento, a Eucaristia. Outro pilar da ação evangelizadora da igreja no Brasil é o pilar do pão, com toda a espiritualidade eucarística. Pois é, a palavra e a Eucaristia reavivaram a esperança, mais do que isso, a certeza de que Jesus havia ressuscitado. E Jesus caminhou com eles como um peregrino, um viandante, alguém fazendo o caminho com eles. É assim Jesus ressuscitado na nossa vida. Ele está conosco, ele não está ausente, está vendo, está participando, preparando o melhor para nós. Importante, importante. O que significa a palavra de Deus para nós? Qual a importância que nós damos à palavra de Deus? Qual a importância que nós damos à Eucaristia? Nós gostamos de estar na comunidade para ouvir a palavra, para celebrar a Eucaristia. Nós gostamos de estar presente com os irmãos para celebrá-la, sobretudo nos domingos e dias santificados. Os 2 discípulos voltaram então para Jerusalém, lugar da vitória de Jesus. Lugar da vitória de Jesus. Ele morreu, mas lá também ele ressuscitou. Unidos aos outros discípulos, se preparam para o testemunhar e assim prolongarem a sua vitória sobre a morte. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, aprender de uma vez por todas que sem a palavra de Deus, sem a Eucaristia, ou seja, sem escutar o que Deus nos fala hoje e sem uma vida de comunhão e de partilha, de comunhão e de solidariedade, jamais encontraremos o ressuscitado. E, consequentemente, estaremos caminhando sem rumo, que a gente pode até dizer, né? Onde é Emaús? Onde fica Emaús? Eles estavam caminhando, parece que sem rumo, não é? Um rumo incerto, sem a presença de Jesus. Mas quando nós caminhamos com Jesus, na certeza da sua presença, nós sabemos para onde nós caminhamos. Caminhamos para a vitória final, que acontece a partir da realidade sofrida do povo, de situação de morte que hoje enfrentamos. Mas é assim o agir de Deus. É assim que Ele prepara, para que todos nós possamos desde agora, fazer a experiência do seu reino. Nele, já pleno. Em nós, ainda em construção, até o encontro final. E sobre todos desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre.